Olá pessoal, essa é a quinta aula então da disciplina de TCC da Escola Técnica José Feijó, né? Curso técnico de contabilidade, né? Roteiro para análise estatística no TCC. Mestre. Então, como é que nós vamos fazer a análise estatística, né? E como vamos calcular esses dados estatísticos, né? Após os dados, ter os dados estatísticos, né? Com base nas pesquisas de mercado e nos resultados de vendas, apresentar para cada caso a distribuição de frequência conforme o modelo abaixo, né? Então, aqui é um exemplo de distribuição de frequência com salários. Então, eu posso ter duas perguntas, né? No questionário, uma sobre a faixa salarial e a outra sobre a faixa de preço dos produtos de venda ou de intenção de venda, né? Então esse aqui seria de salários, né? A faixa salarial, né? Então aqui de R$510 até 1.020, de 1.020 até 1.530 e de 1.530 a 2.040. Então a amplitude de classe aqui é 510, né? Então aqui eu tenho a frequência, o ponto médio, a frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada, frequência relativa em porcentagem, frequência relativa acumulada em porcentagem, o φ vezes x, que depois é utilizado para calcular a média, né? O x ao quadrado para encontrar o φ vezes x, o φ vezes x depois é utilizado lá nas medidas de dispersão para calcular a variância, né? E aqui então sempre é bom colocar, né, o título, né, distribuição de frequência salário das pessoas entrevistadas, e a fonte, né, a pesquisa feita pela turma, por exemplo, CBX, né? Então os dados são fictícios e a faixa salarial é apenas uma sugestão, né? Não obrigatoriamente tem que ser, né, faixa salarial, mas tem que ser algum dado quantitativo, né? No questionário a pergunta seria então qual a sua faixa salarial, né? Então aqui eu vou ter as opções na hora que estiver fazendo o questionário para marcar, né? De 510 a 1.020, de 1.020 a 1.530, né? Então isso tem que ser pensado na hora da pergunta, já pensando lá na distribuição, na montagem da distribuição de frequência, né? Então a amplitude de classe aqui nesse caso, eu calculei ali para a primeira faixa, deu 510. Bom, com base nos resultados da distribuição de frequência, além do que foi apresentado na tabela, nós vamos calcular então a média, a moda, a bruta, King e a Aksu, pelos três métodos, né? A mediana, o coeficiente de assimetria, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, ou tudo que achar conveniente para análise estatística, né? Depois nós vamos apresentar os gráficos, né? A primeira situação que eu vou ter é nos casos das variáveis quantitativas lá na distribuição de frequência, né? Como por exemplo os salários apresentados no item 1, né? Ou de preços e quantidade de produtos, e apresentar então os gráficos para esse tipo de dados, né? O histograma, o polígono de frequência e a ogiva, né? Isso tem na minha apostila do primeiro semestre, lá no meu blog do professor Viegas, né? A segunda situação, nos casos de variáveis qualitativas, como por exemplo, né, que você prefere, né? Doces, salgados ou doces e salgados, né? Então esse tipo de gráfico aqui pode ser apresentado no gráfico de setores, de barras, né? de colunas, né? Então aqui a apresentação gráfica no caso do histograma, né? No caso da distribuição de frequência, histograma e polígono de frequência da distribuição de frequência. Ó. Então aqui num eixo eu vou ter as frequências, no outro aqui então eu vou ter os valores em reais, né? Então no caso as frequências aqui são o número de funcionários, né, que tem em cada faixa salarial ali, e aqui os valores no eixo horizontal, no eixo das abscissas em reais, né? Então a primeira classe aqui vai de 510 até 1.020 e tem 10 funcionários, né, de acordo com a tabela lá, né? Depois a segunda classe de 1.020 a 1.530 e tem 15 funcionários, a terceira classe então de 1.530 a 2.040, 5 funcionários. Já o polígono de frequência eu posso pegar o ponto médio, que também tem lá na tabelinha, que seria bem na metade aqui de cada retângulo, né? Unir esses pontos, esses primeiros pontos que seriam fictícios, né? A frequência seria 0, né? Unindo esses pontos eu vou ter o polígono de frequência. Ela pode ser representada em cima do próprio histograma, né? Então, ou seja, eu posso fazer apenas um gráfico. Como é que eu vou fazer a ogiva, né? A ogiva seria através da frequência acumulada, né? Então num eixo que eu vou ter a frequência acumulada, que tem lá também na tabelinha, foi calculado, né? A soma de todas as frequências, e aqui eu tenho os valores dos pontos médios, né?
e essa aqui seria a apresentação, como fica a apresentação final no relatório, né? Então, em cima eu vou ter o título do gráfico, o histograma da faixa salarial, e embaixo a fonte, né? Pesquisa feita pelo grupo, né? Ou pesquisa feita pela turma. Então, conforme foi feita a pesquisa, né? Aqui, se for representado o histograma e o polígono de frequência no mesmo gráfico, né? E o gráfico para os dados qualitativos, aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, né? O que você prefere, né? Doces, salgados ou doces e salgados, aqui é o número de pessoas entrevistadas, né? Então, no nosso projeto, nós vamos utilizar 100 pessoas entrevistadas, né? Então, por exemplo, se 50 tivesse votado em doces, 20 em salgados e 30 em doces e salgados, né? Então, aqui o N seria 100, né? E aqui, então, as porcentagens de escolha de cada um, né? Então, na hora de apresentar o gráfico no relatório, é o título que você prefere. Aqui, então, uma legendinha, né, com doces, salgados e doces e salgados, e a fonte de pesquisa feita pelo grupo. Para os casos de variáveis quantitativas, é de fundamental importância apresentar a análise estatística no final. Essa é a grande finalidade de tu fazer os cálculos estatísticos, né? Ter uma análise final do que foi calculado, né? Pois sem a mesma, toda a proposta perde a finalidade, né? O modelo da estatística está disponível na apostila de Estatística 2 do segundo semestre, também lá no meu blog, o blog do professor Viegas. O grupo poderá acrescentar uma conclusão pessoal também ao final do capítulo, dizendo se as vendas tiveram um balanço positivo ou não, né? Bom, então aqui eu tenho a distribuição de frequência, né? E aqui eu usei uma planilha no Excel que já calcula, né, as medidas de tendência central, que seria a média, a moda bruta, a moda King, a moda Kiesuber e a mediana, né? As medidas de variação aqui, né, ou de dispersão, então a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, e a simetria, né? Então, depois de efetuado os cálculos, né, vamos fazer a análise estatística com base na distribuição de frequência. O valor médio dos salários é de 1.190, a segunda classe é a modal, seu valor fica em torno de 1.200, 50% dos salários é menor do que 1.190 e os outros 50% é maior. Isso em função da mediana aqui, né? E a amostra possui média dispersão, pois está entre 15% e 30%, né? O valor deu aqui 29,45%, né? Essa tabelinha de limites aí também tem na minha apostila do segundo semestre. E a curva é assimétrica negativa porque ela porque deu menor do que zero aqui, né? Então ela é inclinada, né, para a esquerda, né? Bom, o item de estatística deverá ter um capítulo separado dentro do TCC, né, indicando devidamente no índice do relatório, né. Tem que ser facilmente encontrado, né, olhar lá no índice e vou ver lá a estatística, né. Nesse capítulo deve ser apresentado as formas utilizadas, né, as tabelas de distribuição de frequência dos dados qualitativos, o desenvolvimento de todos os cálculos, né, os gráficos da distribuição de frequência, né, e dos dados qualitativos e análise estatística. Então, o exemplo, como poderia ficar, estou colocando aqui, né, como se fosse no item 5, né, pode ser no item 3, no item 4, no item 6, né, não obrigatoriamente tem que ser no 5, mas só para exemplificar aqui, né. Então, o item 5, por exemplo, seria estatística, né, e tem que colocar lá no índice, né, a página em que ela vai estar, né, e depois eu vou ter lá as subdivisões, né, o item 5.1, por exemplo, distribuição de frequência. O item 5.2 a média, o item 5.3 a moda, o item 5.4 mediana, né? Aqui, por exemplo, o item 5.10 tabelas e gráficos estatísticos, e o item 5.10.1 gráfico da distribuição de frequência, e o item 5.10.2 tabela e gráfico dos dados qualitativos. Um exemplo então de um dos itens aqui, né, de como desenvolver, né, o item 5.2 a média, né, então eu vou ter ali 5.2.1 a média aritmética para dados grupados, né, eu posso ter dados não grupados e dados grupados, né, então se por exemplo fosse apresentado só para dados grupados numa distribuição de frequência seria essa forma, né, x barra igual ao somatório de φ vezes x dividido por n, né. E aqui então ponto médio, tem que dizer o que é cada coisa, né? A frequência absoluta, o n seria o somatório das frequências e o somatório de φ vezes x, né? Que seria o resultado da frequência absoluta vezes o ponto médio, né? Então eu coloquei aqui que essas informações podem ser tiradas da minha apostila, né? Ou de um livro de estatística, né? A fonte deverá aparecer nas referências bibliográficas, né? Então se for consultado algum livro já é bom anotar para colocar lá no final na referência bibliográfica. E aqui então o item, por exemplo, né, o item 5.2.2, cálculo da média, né, então eu vou apresentar como eu calculei, né, tirando lá daquela tabela da distribuição de frequência, que também deve ser apresentada, né, o somatório de φ vezes x 35.700 dividido pelo
e o N, que é o somatório das frequências, né? Então a média aqui deu R$ 1.190. Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas.